Nada novo para a gente, eu diria assim, mas uma coisa que a gente precisa todos os dias renovar na nossa vida, não é? Que é o amor de Deus e entender e estudar a sua palavra. Então, juntos hoje a gente vai fazer isso. Eu não tenho dom de pregar assim, não é desse jeito, mas eu gosto de estudar sobre família, sobre os estudos que são dados aqui. Então, vamos juntos estudar comigo, amém? Mais uma vez, eu queria convidar os irmãos, para estar abrindo suas Bíblias desta feita em Tito 2, de 1 a 7. E eu quero lhe dizer que domingo a gente estava estudando, na escola dominical, e Deus 3 vezes confirmou na sala esse texto. A gente nem sequer tinha comentado com as irmãs, e Deus, quem estava lá na sala das auxiliares do ministério, viu Deus falando através desse texto. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra. Os deveres, no meu tem um título assim, os deveres das várias classes de pessoas crentes. Então, Deus está falando conosco mesmo. Amém? Diz assim, Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Amém? Então, eu gostaria de mais uma vez, irmão, eu sei que o Senhor orou por mim, mas eu queria pedir para a gente orar mais uma vez nesse momento. Amém? Deus amado, Pai Santo, quero te render graças, Senhor, por esse dia que o Senhor fez, para que nos alegrássemos, nos regozijássemos nele, Senhor. Agora, Pai, em nome de Jesus, ministra ao nosso coração, Pai. Abra o nosso entendimento, me ajuda, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço a transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração para a gente trabalhar nessa noite, Pai. E que possamos, Senhor, diuturnamente colocar a Tua palavra em prática em nossas vidas, Paizinho. Eu quero dar graças, Pai, por tudo. Receba a gratidão do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a gente vê aqui, se a gente for olhar em 1 Tito, que Tito era um verdadeiro filho na fé de Paulo. Está em 1 Tito 1:4, ele diz assim, que Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. E lá no 5 diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Amém? Então, a gente vê aqui, contextualizando, como disse o pastor lá na aula, que a gente precisava fazer isso, a gente vê aqui que Paulo é quem escreve essa carta a Tito. Para quê? Já está explicando ali no versículo, para que ele colocasse as coisas em ordem. Então, o que a gente vai ver nessa carta é justamente isso. Paulo vai mostrar, através dessa carta, a vivência da fé no cotidiano. E como a gente já viu que Tito era filho de fé de Paulo, a gente também vai ver Tito em outras partes das cartas paulinas,
né, ele se refere também a Tito. Paulo se refere como companheiro e colaborador e cooperador. A gente vai ver em Gálatas que ele acompanhou Paulo e Barnabé lá em Jerusalém. A gente também vai ver que, segundo Coríntios, ele é mencionado 8 vezes. Então, quando Paulo chegou ali, quando Tito chegou ali, a gente vê que ele já tinha uma caminhada de trabalho com Paulo. E o que eu também achei muito interessante estudando isso, que se a gente pegar as cartas paulinas, a gente vai ver que Paulo não trabalhou só. Ele tinha colaboradores. Então, se a gente pegar carta por carta e for colocando os nomes das pessoas que colaboraram, a gente vai se surpreender. Vai ter quase 100. Né? E eu fiquei bem assim, impactada, porque a gente não pensa, a gente só pensa em Paulo escrevendo as cartas, não é? E, na verdade, Paulo não trabalha sozinho, e nem eu e nem você. Nem aqui, nem em casa, nem no trabalho. Ninguém, nem eu nem você, é independente. A gente depende um do outro. E na família também, gente, não é diferente. Não é? Então, aqui eu coloquei assim que, até para os solteiros, essa palavra é. Por quê? Porque para quem vai casar, precisa ter seu manual de instrução. E assim como eu trouxe até de exemplo aqui, para tudo que a gente vai comprar, não sei se vocês sabem, tipo, vai comprar uma máquina de lavar, você recebe um manual de instrução, caiu o outro. Mas você vai comprar um frigobar, você recebe um manual de instrução. Você compra um relógio, você vai ter o manual de instrução, né? E a gente às vezes pensa, mas para ter filho não vem com manual de instrução. Vem sim, tem a palavra do Senhor. Você vai casar, tem a palavra do Senhor. Você vai viver em família, como a palavra do Senhor diz aqui, Salmos 68, 6, na parte A, ele diz que Deus faz o solitário morar em família. Então, se você vai morar em família, se você vai ter um relacionamento, a gente tem manual de instrução. E o nosso manual de instrução, a nossa regra de vida e fé, pelo menos a minha é a palavra do Senhor. Eu acredito que a de vocês também, amém? Licença, que caiu aqui minha revista, perdão. Então, gente, a gente queria, né, justamente entrar nessa parte, que Tito era um pastor que estava lá em Creta, porque ele tinha que tomar decisões sobre as comunidades cristãs daquela ilha. A preocupação de Paulo nessa carta era justamente isso, né, que a sã doutrina contrabalanceada, quase que não sai, né, por uma ênfase na conduta cristã. Era o que ele estava querendo passar nessa carta. Né? E sejam homens e mulheres, idosos, jovens ou servos, podemos aqui concluir que a gente deve ser instruído através dessa carta, né? Que ele queria que a gente abandonasse um estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos, que infelizmente é o que a gente está vendo nesses dias atuais, né? As pessoas estão relativizando os valores bíblicos, infelizmente, não é? E para isso a gente precisa, como eu já disse, como eu acredito que a Bíblia é minha vida de regra e de fé, nós precisamos estar estudando a palavra do Senhor para saber o que é que Ele quer para mim e para você, como um membro da sua família dentro da casa. O que é que você tem que fazer dentro da sua casa? Qual é o seu papel? Então, essa carta, ela trata justamente dessa questão, dessa conduta cristã, independente de onde a gente estiver, onde a gente estiver inserido. E isso foi até tratado pelo irmão Fábio também aqui no domingo, não é? Que a gente tivesse essa postura de ser sal e luz, independente do lugar que a gente está. Amém? Então,
nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, com justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, a gente está aqui de passagem, como o irmão até comentou, né? Estamos aqui de passagem. Então, precisamos estar nos preparando a cada dia mais para um encontro com o Senhor Jesus. E que a gente precisa estar com nossa vida bem, né, direita. Então, seja solteiro, casado, viúvo, seja pais ou filhos, vocês que estão aqui, vamos estar estudando juntos, meditando juntos na palavra do Senhor, porque cada um de nós faz parte dessa família, não é? E a gente precisa saber o que é que Deus quer para cada um de nós e qual é o propósito dele. Por isso que a gente está dando um tema justamente de o propósito de Deus para as nossas vidas e nossa família. Amém? E como eu já disse antes, né, as pessoas hoje estão relativando os valores bíblicos de acordo com o que elas querem, não é? Infelizmente. E não é assim que a palavra diz. Então, a gente precisa se manter nessa postura de se posicionar na sociedade com relação à palavra, independente, né? Porque a gente vai ter que seguir o que a palavra diz. E é isso que Tito está trazendo, né? Que a gente possa, os mais velhos, possam estar justamente orientando os mais novos. Por quê? Para você que não é casado e diz, o que é que eu estou fazendo aqui? A gente precisa aprender o que é casamento e o que é vida em família antes de casar. Não é dentro do casamento. Não é? A gente precisa se preparar antes. Aqui tem curso de namoro, tem curso de noivos. E a gente precisa se preparar. Porque não é no casamento, como a gente, pelo menos no caso da gente, né? No meu caso, a gente aprendeu no empurra, porque não buscava na palavra do Senhor, não sabia, começava a fazer as coisas de maneira errada e aí fazia, por exemplo, terminar o curso com 2 filhos depois. Imagina aí como é esse corre-corre. Então, a gente queria trazer uma situação aqui que eu estava lendo num livro, extraído do livro Desafio aos Pais, de Paul Tripp. Ele é um pastor e um escritor internacional, e esse livro eu super indico, como diz aqui, aos pais, para orientação, né, à luz da palavra. E ele traz essa seguinte situação, vou ler aqui, e os irmãos vão pensando se vocês também não já passaram por alguma coisa desse tipo. Diz assim: há muito barulho em casa e ela não está limpa como você gostaria. Os passeios a sós com seu marido não acontecem há um bom tempo. A pilha de roupa suja cresceu outra vez. Você descobriu que agora não tem o que mandar mais na lancheira. Acabou de apartar outra briga. A programação da semana foi impossível de ser cumprida. Parece haver mais despesas do que dinheiro. Ninguém à sua volta parece estar satisfeito. E você se sente exausta e pouco valorizada. Então, em algumas dessas situações, eu acredito que a gente se identificou. Não é? Como a gente não corre? Estou falando até como mulheres, mas pode cada um se colocar aí dentro do seu papel no lar. Quantas vezes a gente não tem tempo de parar à noite para conversar porque está esgotado, cansadíssimo? Quantas vezes no fim do mês você precisou fazer as contas ou ir a pé ou comprava alguma coisa para casa? Nunca você pensaria nem de parar para ir para uma manicure, porque você tinha outra coisa que era mais prioridade na sua vida. Então, eu acredito que nem todos, mas muitos já passaram por muitas situações dessas. E o que é que acontece com isso? Em meio a tantas intermináveis atividades associadas ao casamento e à criação de filhos, muitos casais, eles perdem o rumo. Eles estão fazendo muitas coisas boas,
Não é má você correr para trabalhar, para você colocar seu filho no colégio, isso não é ruim. Mas a gente precisa, né, entender bem o porquê que a gente corre tanto e não dá tempo, às vezes, de nada, nem de desfrutar do que você está trabalhando. Então, a gente precisa entender, não é porque que a gente está nesse corre-corre da vida. Muitos casais, eles são engolidos, né, pela rotina diária, tanto nos seus papéis de cônjuges como de pais. Perderam de vista o que estão construindo e pelo que estão trabalhando. Eu não sei se alguns aqui já passaram por isso, mas trabalha tanto, como eu disse, que chega em casa exausto. Não tem tempo nem paciência para brincar com as crianças. Eu disse até uma vez lá na classe, eu não sei se Deda lembra, que hoje eu estou vivendo com meu neto o que eu não tive a oportunidade de viver com meus filhos. Porque trabalhava demais, corria muito, pegava um de manhã na hora do almoço para levar para casa e o outro de casa para o colégio. Não dava tempo nem de almoçar. E não tinha tempo de ver o dente mole, a primeira fala. Foi corrida, irmãos. E a gente às vezes diz, ah, meu Deus, hoje, com a idade que eu tenho, e vendo o que eu estou vivendo com meu neto, eu disse, quanta coisa eu faria diferente. Quanta coisa. Então, se a gente está aqui falando, ainda dá tempo de vocês repensarem. Que às vezes não precisa de tanto corre-corre. Não é o ter, é o ser. Né? É o estar que vale mais a pena. Então, a gente precisa também ter prioridades. Mas, enfim, vamos aqui. Né? As tarefas domésticas que são obrigadas a realizar dia a dia são reduzidas à lista interminável de deveres pouco atraentes, que não parecem ter qualquer perspectiva abrangente que os una e santifique com significado e propósito. Então, cada um, se tiver nesse contexto, cada um repense no seu papel dentro de casa. Porque ninguém, não só é a mãe que tem que correr na casa, né? Cada um, a mãe tem que ensinar seu filho a dobrar seu lençol, a cuidar, a levar seu prato da mesa. A gente precisa aliviar as cargas uns dos outros. Não é verdade? E isso é conduta cristã. Você não pode criar seus filhos achando que você tem que dar tudo na mão. Você tem que ensinar a que eles cuidem. Então, para que alivie também, irmãs, a carga, porque não é brincadeira. Muitos casais se perdem por causa de uma rotina que é pesada, é corrida, e acaba se perdendo no caminho. E, infelizmente, isso acontece em muitos lares, porque cada membro da família precisa conhecer, ou ser levado a conhecer, qual o seu papel dentro do lar e qual o propósito do Senhor para a sua família e para cada um de nós. E é por isso que a gente precisa estar ligado no nosso manual de vida, no nosso manual de instrução. A gente vai ver aqui que a primeira instituição que Deus criou, ele foi a família. No primeiro lar, lá no Jardim do Éden, ele estabeleceu a ordem divina para a vida da família e deu instruções específicas aos primeiros administradores do lar, que quem foi? Adão e Eva, né? Para que eles fossem obedientes, para que eles fossem férteis, para que eles se multiplicassem, também para que eles exercessem domínio sobre o seu ambiente. Então, eles não só desfrutavam do Éden, mas eles tinham obrigações ali, e cada um tinha a sua. Porque o Senhor disse que não era bom que o homem estivesse só, para que a auxiliadora, ou seja, alguém que lhe ajudasse, né? Aliviasse com ele e também desfrutasse com ele das benesses do Senhor. Então, Deus foi quem organizou aquela família. Ele quem definiu a autoridade e foi ele quem definiu o propósito. E isso mesmo antes da lei. Né? A lei ainda não tinha sido dada. E nem Cristo ainda havia vindo. Então, criar para eles um lugar lá de habitação, caracterizado por segurança,
por fartura. Foi isso que Deus fez. E deixou na mão deles para eles cuidarem. Mas aí veio a desobediência, como a gente sabe, né? E infelizmente, aquele lá que o Senhor tinha colocado para eles, não é? Veio a ter vários problemas por conta da desobediência. Então, para que a gente conheça e obedeça, é preciso a gente conhecer, ser instruído, não é? O lar, o ambiente de moradia, ele deve ser o lugar de formação no coração do homem. Então, onde eu for ser criado, eu tenho que aprender a amar, a colaborar, a ser íntegro, a ter respeito, a ter responsabilidades e também a desfrutar. Como é bom, não é? A gente, quando se reúne, faz um churrasco, todo mundo, não é bom a gente estar desfrutando dali, todo mundo em família, todo mundo conversa. É maravilhoso. Mas também o lar é lugar de responsabilidades e a gente precisa, cada um, saber seu papel. Não é? Então, é correto dizer que as nossas ações, palavras, o uso do nosso tempo, das nossas finanças, os nossos altos e os nossos baixos emocionais, porque eles acontecem, não é? Escolhas, os hábitos espirituais, tudo isso eles tratam e formam um retrato de quem nós somos. E também ele reflete, né, o sistema de valores que a gente tem internalizados em nosso coração. E que muitas vezes provocará todo tipo de disfunção nas tarefas que Deus nos confiou, se a gente não tiver com o coração, né, orientado. Né? Quantos hoje não se frustram porque as coisas não acontecem da forma que você quer? Porque, infelizmente, o mundo idealiza aquele felizes para sempre, não é? E a pessoa às vezes se frustra na família e fica triste e não aguenta, porque não tem renúncia, porque não casou para fazer o outro feliz, porque às vezes só tem o pensamento de eu. Então a gente precisa, gente, na família, ter esse coração formado e tenha certeza que como a gente reflete isso, a gente também reflete isso no nosso relacionamento com Deus. A forma com que a gente trata a nossa família e os nossos amigos mostra claramente o nosso reflexo do nosso relacionamento com Deus. Como a gente acima viu, né, a gente viu que Deus instituiu o casamento e nos deu o manual, que é a sua palavra, para que possamos aplicar em nossas vidas. E dependendo da nossa capacidade de conhecer, obedecer e praticar, a gente vai alcançar esse sucesso. Não é que eu tenho que ter isso para ser feliz. Não, eu preciso ser assim para que minha família seja feliz. Eu acho que essa é a conduta correta para a gente poder, né, se sentir pleno, realizado. Para me sentir realizado, eu vou precisar ter trilhões na conta? Não, de forma alguma. Eu digo sempre a Deus, a nossa maior riqueza, pelo menos aqui na terra, não é? Primeiramente é estar salvo em Cristo Jesus, e a segunda é ter saúde e ter a nossa família. Porque quantos hoje não estão chorando porque perdeu algum ente querido? Não é? E a gente hoje está aqui com todos os nossos entes, para a glória de Deus. Pelo menos nossa família primitiva, né? A primeira, aquele núcleo familiar, está em pé, louvado seja Deus. Não é? Então a gente tem motivos de gratidão a esse nosso Deus, que tem propósito, que nos ama, que nos orienta, que nos ajuda, para que a gente juntos a gente possa ser uma família forte. Não é? Não é preciso ter tudo para ser isso, é preciso a gente estar juntos e obedecendo ao Senhor. Né? Então, o que a gente viu é que Deus instituiu o casamento e nos deu o seu manual. E em João 5,39, ele diz assim: examinai as Escrituras,
Portanto, a gente precisa se informar devidamente no nosso manual do fabricante, né? E pôr em prática os seus princípios e desfrutar de um lar abençoado e um casamento feliz, sem peso e sem cansaço. Porque, infelizmente, a gente, no decorrer desses anos, a gente vê muitas pessoas até dizendo assim, eu não gosto nem de ir para casa, porque é só confusão. E eu fico muito triste quando eu ouço uma palavra dessa, porque a pessoa não entendeu o que é o lar, não é? Não procurou resolver os conflitos. E para a gente viver em harmonia, a gente precisa aprender a perdoar, precisa aprender a renunciar. E é isso assim que Deus colocou no nosso coração. Então, nesse culto que é de oração, a nossa oração hoje é para que os conceitos de Deus que a gente vai relembrar edifique e fortaleça nossa vida familiar, nosso relacionamento com Deus, e que possamos reconhecer qual o seu propósito em cada família, porque a visão que a gente tem da nossa família é inevitavelmente a visão que nós temos de Deus. E a gente vai ver aqui o valor dessa família, como Deus valoriza a família, né? E a gente vê lá em Gênesis 2, de 1 a 3, eu não vou ler com os irmãos, mas ele diz que vai fazer, né, farei de você, lá no 2, Abraão ainda, não era? Um grande povo e o abençoarei. Mas lá no fim ele diz assim, por causa de você, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, quando Deus chamou Abraão, ele fez uma aliança. Ainda que ele estivesse tratando com Abraão, né, como indivíduo, ele focou na família, porque ele disse que através dele, né, a família seria abençoada. Então, o Senhor fala de multiplicar e abençoar a sua família. Com o propósito de quê? De abençoar todas as famílias da terra. Então, você crê que eu e você está incluída aqui? Que eu creio. Se Deus tinha esse propósito, eu recebo. E eu vou fazer a minha parte dentro da minha família, para que minha família seja uma bênção aqui na terra. Não só de só receber as benesses, mas que a gente possa ser canal de bênção para outras famílias. Porque a gente até estudou no Perspectivas que você não pode reter a bênção. Você recebe e passa. Você não pode ficar com a bênção para você. Então, você precisa ser esse canal de bênção, porque Deus chamou Abraão, mas disse que através dele, todas as famílias seriam benditas, né? A gente vê também que com Noé não foi diferente, né? O padrão da salvação foi individual, mas o propósito da família ele vai se repetir. Ele salvou só Noé? Não. Foi a família, foi os filhos, foi as noras. Amém? Então, o propósito é repetido. O chamado é seu, mas a bênção é para a família. E para isso, para que a família conheça a Cristo, a gente precisa fazer o quê? Estudar a sua palavra. Buscar qual é a direção, o que é que eu preciso ensinar, o que é que eu preciso aprender. E isso é um exercício diário. Porque ele diz, né, a Josué, que medita nessa lei dia e noite. Então, a gente não vai aprender do dia para a noite isso não. A gente vai aprendendo todos os dias. Deus vai usando cada um para que esteja lembrando, porque a gente já sabe. Mas parece que às vezes a mente da gente cauteriza. E se tem uma discussão, a gente esquece de pedir perdão. E vai dormir sem pedir, está errado. A gente precisa estar colocando aquela conduta cristã que Deus falou para Tito ali, todos os dias. E a gente, principalmente dentro da família, a gente precisa repetir todos os dias esse exercício, amém? Então, Deus disse lá a Noé que ia trazer a água sobre a terra, o dilúvio para destruir tudo, toda criatura, mas com você vou estabelecer a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos.
E foi isso que aconteceu. Padrão repetido. Nos relatos, a gente também vai ver que Deus abençoa pessoas e estende a sua bênção às famílias. No Salmo 128, diz que será abençoado o homem e a sua casa. Mesmo padrão. Vocês sabem a razão pela qual a família é importante para Deus? Bem, de Cantares a Apocalipse, a igreja é chamada de noiva de Cristo. E essa expressão simboliza preeminência na família, no coração de Deus. Da família no coração de Deus. Que escolheu o relacionamento conjugal para retratar o relacionamento dele com ele, evidenciando o grande valor e honra que ele confere ao matrimônio. E ao longo das Escrituras, gente, a gente vai ver Deus conferindo dignidade e santidade ao lugar que a gente vive, ou seja, ao nosso lar. Em Provérbios 24, 3 e 4, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Mas, em primeiro lugar, a gente constrói a casa como? Com sabedoria e com entendimento. Entendimento de quê? Do meu papel dentro do meu lar. E quem é que vai me dar esse entendimento? A palavra do Senhor. Não é? Então, cada um tem que buscar. Isso é individual, mas também pode ser coletivo. E eu estou amando essa revista, pastor, porque ela está tratando justamente de assuntos proeminentes ao que a gente vive no dia a dia. Né? Tanta coisa boa que tem nessa revista. Tá, assim, eu, particularmente, estou me regozijando muito a cada leitura, a cada lição. Então, não deixe de vir para a escola bíblica. É aqui que a gente aprende, gente, também. A gente, às vezes, tem dificuldade de aprender só. A gente tem os grupos de pequenos, dos casais, dos pequenos grupos, justamente para isso. A gente pega um texto e vai lá, mastigar o texto juntos, para a gente aprender, para trocar experiência. Então, é por isso que a gente precisa, dioturnamente, estar lendo a palavra do Senhor. Porque como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida se eu não leio? Enfim, mas a gente viu que aqui o primeiro ponto que a gente viu é que para Deus a nossa família é muito importante. E o segundo ponto que a gente vai ver é comunicação. Como é difícil essa palavrinha, não é? A gente precisa se comunicar. Vou correr. Lembrem-se de que quando se passa tempo em casa, precisa se interagir uns com os outros. Não troquemos conversas por mensagens, né? Pode-se passar tempo compartilhando fatos, né? O que aconteceu hoje na minha vida, o que Deus fez hoje, como Deus foi bom, me curou daquela gripe. Eu estava tão doente há 2 semanas atrás que eu estava nervosa já. Mas Deus me curou. Então eu tenho que agradecer, eu tenho que conversar, eu tenho que ligar para dizer: olha, eu estou bem, que bom, Deus é misericordioso, Deus cuida de nós. Então a gente tem motivos e muita coisa para conversar uns com os outros dentro de casa. Mas se a gente olhar, e isso não estou me excluindo não, que eu também faço. Se a gente não se policiar, a gente está dentro de casa, no celular, um no canto, outro no outro, tudo no celular. Não tem mais tempo para conversa. A gente tem que desintoxicar desse negocinho. Pelo amor de Deus. Se você ficar com o telefone descarregado, parece que você está morrendo. Porque se alguém ligar para mim, porque se não sei... Não pode ser assim. A gente tem que pedir a Deus: Senhor, misericórdia, nos ajuda. Né? Então, vamos compartilhar, gente. E a conversa, ela não é só unilateral, eu falando e a pessoa. Ou assistindo televisão e a pessoa. A gente precisa dialogar, né? Então, um dos pontos que a gente precisa se lembrar, que Deus tem prazer em nossa família, por isso que Ele instituiu a família, e que nessa família a gente precisa ter comunicação. Cada um
para ser abençoado, precisa conhecer seu papel, mas também precisa se comunicar. Às vezes, a gente precisa usar figuras, quando nossos filhos eram menores, né, para que eles possam entender o que a gente está falando. Por exemplo, você vai numa viagem, aí uma criança pequena pergunta quanto tempo falta. Ela não vai mensurar se você falar falta 100 quilômetros. Não vai entender. Né? Então, você precisa mostrar a ela, usar algum termo para que ela entenda. Então, você pode dizer, quando o ponteiro do relógio chegar aqui, aí a gente vai estar perto de chegar. Porque você sabe o tempo que leva para você percorrer 100 quilômetros, a criança não. Né? Então, a gente precisa encontrar um termo que a gente se comunique bem com todos. Muitas vezes você fala uma coisa tão estranha que a pessoa fica, como foi? E não reflete o que está falando. Então, a gente precisa, pelo menos, se conectar desse jeito, uns com os outros. E a gente, às vezes, como adulto, a gente fala um com o outro e parece estar falando língua estranha, porque não se entende. Não é? E a gente, às vezes, precisa encontrar um meio de se fazer entender. Não é? Ficar calmo para poder conversar, porque não adianta dois gritando dentro de casa. Ninguém entende ninguém. Então, muitas vezes a gente precisa encontrar um meio, e eu acho massa em Deus, porque Ele encontrou formas de falar com a gente, para que a gente entendesse a grandeza dEle, como Ele nos ama, o que é que Ele quer para a gente. E a gente vai ver aqui que o Senhor, Ele faz isso conosco também, quando Ele diz lá em Isaías 55:9, que Ele diz assim, assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o seu pensamento. E por isso Ele se revela através de figuras, para que a gente possa se identificar. Por exemplo, na relação pais e filhos, a figura da mãe. Deus revela o seu amor baseado na figura da mãe. Né? Em Isaías, a gente vê 49:15, que ele diz, haverá mãe que possa esquecer seu bebê, ainda que mama, e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então saiba que eu e você somos amados pelo Senhor. E Ele nos mostra, principalmente para quem é mãe aqui que sabe, quão é grande esse nosso amor. E imagine que a gente não ama nenhuma mínima parte do que Deus nos ama. Então, Ele usa também a figura do pai para revelar provisão e disciplina. Qual pai, ele diz lá em Lucas 11:11, no meio de vocês, que se o filho pedir um peixe, vai lhe dar no lugar uma cobra? Não vai. Pai que ama não faz isso, provém o melhor para o filho. O pai sai para trabalhar, cansado, luta o dia todo, para quê? Para trazer provisão para o seu lar. E aí, o que é que os filhos podem fazer? Ajudar. Vamos fazer a nossa parte. Vamos colaborar para não ser pesados uns aos outros, como a gente disse no início. Né? Então, Deus também mostra que na relação de marido e esposa, né, que Ele diz, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, lá em Efésios. Eu não vou ler o texto todo, mas Ele diz que maridos, ame cada uma a sua mulher. Então, o que é que Ele está nos mostrando com isso, amados? Que assim, Ele faz um paralelo sempre das nossas relações familiares. E assim como Ele mostrou o papel do esposo e da esposa, Ele nos mostra que o noivo se regozija com a noiva, assim como Deus se regozija de mim e de você. Então, em todo o tempo, Ele está comparando Cristo, não é? E a igreja, a noiva, não é? Para que a gente entenda esse relacionamento. Porque se não fosse assim uma figura, a gente não entender esse amor tão grande de Deus conosco. Mas Ele quer nos mostrar através, todo o tempo Ele faz isso. Então, que a gente perceba que no centro do plano de Deus, para os seres humanos, o que está
a gente está precisando fazer é reconhecer, né, todo o tempo a sua existência, a sua autoridade sobre nós, e que a gente guarde o nosso coração para que Deus o governe e não nós, não é? A gente às vezes quer fazer as coisas na nossa força, no nosso braço, não consulta a palavra, não consulta em oração, e às vezes quando dá errado a gente quer culpar Deus. Então assim, para que eu e você, né, a gente possa ter todos os dias oportunidade. Eu estou olhando ali que eu não tenho mais nem 5 minutos, mas eu preciso falar pelo menos do ponto 3. Então, os nossos dias, eles estão repletos de oportunidade que nos remetem a Deus. Eu coloquei aqui as folhas que mudam de cor, o sol que nasce todas as manhãs, ou quem sabe o poder da tempestade, quando você vê a beleza do pôr do sol, o mel de abelha. Você acha que tudo isso, se não fosse o nosso Deus coordenando, ia existir? Não. Então, que eu e você possam olhar e ver a grandeza desse Deus. E quanto a gente já viu aqui que esse Deus nos ama. E que Ele tem um propósito na minha e na sua família. Então, que a gente possa fazer a nossa parte. Né? Que a gente possa também se esforçar para aprender o que Ele quer para mim e para você. Né? E o outro ponto que eu gostaria de ir aqui, não vai dar tempo de terminar tudo, mas o terceiro ponto ele fala sobre prioridades. Valores são o que você considera importante na sua vida. Faça uma lista do que você prioriza. E inclua Deus, seu cônjuge, seus filhos, seus familiares, seus amigos, o seu trabalho. Se o tempo com Deus e com a família são importantes, então a gente precisa investir mais tempo e finanças nisso. Nas atividades que incluam Deus e a nossa família. Lembre-se de relacionamentos, que relacionamentos eles exigem o quê? Tempo de convivência. Você conversa ou confessa alguma coisa a alguém que você não conhece? Não. Você não vai falar de uma intimidade sua, você não vai falar de um problema seu, de uma necessidade sua, a pessoa que você não conhece. Então, para que isso aconteça, dentro de casa também, é preciso que a gente invista em convivência. Porque se a gente não investir nessa convivência, como é que você vai ter abertura de se relacionar, de pedir SOS? A gente precisa conhecer muitas pessoas aí com muitos problemas, principalmente esse mês de setembro, a gente precisa lembrar disso aqui também. Muitas pessoas pedindo SOS e a gente às vezes não enxerga, porque a gente precisa conviver. Amém? Então, ir ao culto juntos é prioridade. Noite a sós com o cônjuge, por isso a gente está indo para o retiro de casais, né? É prioridade. A gente tem que ter um tempo sós, gente. Casou, tem que regar esse relacionamento. Tempo exclusivo com cada filho. Também é prioridade. Você pode fazer com a família toda, é ótimo. Mas você também tem que estar com tempo com um, tempo com outro. Meu filho às vezes vai, eu estou saindo para aqui, aí ele chega em casa e eu volto, porque aquele tempo é precioso com meu filho. Então eu preciso dispor daquele tempo para conversar com ele. Então a gente tem que ter sabedoria também nas coisas. Não é? Se ele não vai vir comigo para a igreja, eu preciso ser igreja e estar com ele. Para que ele possa, nas oportunidades que eu tenho, falar de Deus. Ou dele ver Deus agindo na minha vida. Então eu preciso ter essa sabedoria também. Então outra coisa aqui muito importante, gente, não pule etapas. Tem criancinha pequenininha, a coisa mais linda do mundo, o povo botando roupa de adulto na criança. Ou então, o adolescente, que ainda está na idade de adolescente, o pai e a mãe querendo que ele seja jovem, querendo que ele pule etapas. Aproveita, deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu sou vó, mas eu estou aproveitando demais o tempo com meu neto, mas não aproveitei com meus filhos. Não tive tempo.
E se essa era uma coisa que eu pudesse voltar, eu voltaria, pastor. Eu ia comer pão com manteiga, bem feliz. Não precisava de tanto, de correr tanto. Tudo bem que a gente precisava ter a casa, precisava do salário dos dois, mas eu perdi muita coisa. E eu, sinceramente, eu voltaria. Talvez meu filho não tivesse feito o curso de inglês ou de espanhol, mas com certeza eu teria aproveitado mais. Mas a gente às vezes estou aqui porque eu estou com oportunidade para dizer para os mais novos, repensem, né? Eu estou sendo aquela anciã ali de Tito, né? Estou te dizendo que com a minha experiência lá na frente eu consegui enxergar isso, que eu não consegui enxergar mais nova. Né? Então, não pule os processos, deixe criança, aproveite cada etapa, porque crescem rápido demais e a gente às vezes quer estar com eles em casa e não está, porque não criei filhos para o mundo, mas eles estão no mundo e vão viver no mundo, né? Mas eu criei para a glória de Deus, amém? Então, olha, se divirtam com a família, noites de jogos e de filmes, tem um dia da família. Faça alguma coisa junto, é bom demais. A gente aprendeu um joguinho que chama dominó, mexicano, meu amigo, é bom demais, é muito engraçado. E meu genro é bem competitivo, aí é que pega. Então, a gente tem que ter uma noite dessas, não é? Então, rotinas de final de semana, culto, trabalhos domésticos juntos, por que não? E férias, gente, em família, a gente precisa viver essas coisas. E, por fim, eu coloquei cuidados. Não vou falar mais porque eu não tenho mais tempo. Mas se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, esses cuidados são, não é só o físico, não é só o financeiro, mas ele é principalmente o espiritual e o emocional. A gente precisa ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, que nem tudo na vida vai ser o sim. Eles precisam aprender com a frustração do não, de uma porta fechada, de um limite, e a gente é quem precisa dizer isso, porque senão estão se tornando tudo a geração mimimi, que você não olha, se tranca, chora, esperneia, fica com depressão, não pode. Sabe o que é que está trazendo depressão também? Tela, de manhã, de tarde e de noite. Se não estiver na frente da tela, aí sofre. Então, gente, isso é cuidado. Jesus já era adulto, mas ele precisou, né? Ele já precisou ouvir sobre o amor. Então, nós também precisamos expressar, né, sentimentos como amor, carinho. Você sabe que Jesus chorou? Jesus sentiu fome. Jesus se cansou. Mas Jesus também jejuou, orou e buscou o Pai. Então, é isso que a gente precisa ver, né, esse padrão, para a gente trazer para nós também. Então, cuidar não é só isso. É modo de falar, de agir, de se arrepender, de pedir perdão e, sim, dar o nosso sim ao Senhor. Se o Senhor te chama para fazer alguma coisa, não seja negligente. Faz como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a gente precisa, né, que Deus, eu vou sintetizar aqui, tentar sintetizar aqui, mas, principalmente, obedecer esses mandamentos, que é honrar pai e mãe, amar e respeitar, porque isso nos trará prosperidade, ou longevidade, perdão, cura, prosperidade e paz. A obra de justificação do Pai, ele é um evento único, e nós, porém, precisamos ter o compromisso de longo prazo com a nossa missão, pois a obra de transformação é um processo vitalício. E eu finalizo aqui com as palavras de Paulo em 1 Timóteo 1, de 16 a 17, que diz assim: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna.
ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, seja toda honra e toda glória para todo sempre. Amém. Amém. Gente, antes de orar, eu queria dizer também uma coisa que eu coloquei aqui, eu acho que é válida, que fica a dica aqui, que quando alguém está se afogando, é a hora de você jogar a boia e não de você passar um sermão sobre não ter aprendido a nadar. Então, seja empatia, é a palavra, né? Tenha empatia com seu próximo, com seu familiar, com seu filho, com seu pai, com sua mãe. Vamos tentar nos amar. Vamos tentar fazer o que Cristo nos disse. Amar o próximo como a mim mesma. E meu marido, meus filhos, meus amigos, e aqui minha igreja, são os meus próximos. E os desconhecidos também são meus próximos. Então, possamos pedir a Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, que nos ajude a pôr em prática o que a gente já sabe, porque eu não trouxe nenhuma novidade. A gente sabe disso e a gente ouve todo dia, só que a gente precisa pedir a Deus que nossa mente não esteja cauterizada. Amém? Nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais da Tua Palavra, de nos lembrar da Tua Palavra, dos Teus propósitos para as nossas vidas. Deus, agora sem Ti, Senhor, sem o Teu Espírito Santo, nada podemos fazer, Senhor. Nos ajuda, vem de encontro a cada necessidade de cada família que está aqui no templo e que está nos ouvindo ou que nos ouvirá, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Pai, mas também nos ajuda a fazer a nossa parte, que é ler e meditar na Tua Palavra e colocar em prática, Senhor, para que possamos, Senhor, ter Teus propósitos, Senhor, realizados na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, continua conosco, Pai. Assim Te oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Eu queria louvar a Deus pela rica oportunidade, pela confiança do pastor, né? Espere em Deus que a gente possa ter sido um canal da voz do Senhor para mim e para vocês. Amém? Que nossas famílias possam refletir o amor de Deus. Amém?